Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, novamente estamos juntos e juntos vamos falar sobre aquilo que é repercussão, aquilo que é fato, que é importante, principalmente nas últimas 24 horas, no Brasil, no Nordeste, em Pernambuco e com foco aqui no nosso polo de Pernambuco. Conosco, Manassés, boa noite, Manassés, e Luciano Bezerra, boa noite também. Boa noite, Lima, boa noite, Luciano Bezerra, boa noite, espectadores e ouvintes que estão espalhados aí em qualquer lugar do mundo. Muito boa noite. Boa noite, Ney, boa noite, Manassés, e todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM, pelas plataformas digitais. Deixar aqui o nosso abraço todo especial à população de Brejo da Madre de Deus, Brejo que comemora hoje 269 anos, essa é a conta correta, da idade de Brejo da Madre de Deus, e uma região, claro, repleta de cultura, de história não tem nem o que dizer, né? É a cidade duplamente secular que reúne uma ampla zona rural, né? Vários distritos, enfim, o território de Brejo da Madre de Deus é sempre muito bacana de se conhecer. E feliz de quem conhece Brejo da Madre de Deus inteiro. Sabia que é difícil? Você conhecer todo o Brejo da Madre de Deus? É um dos maiores municípios de Pernambuco. É difícil, são tem muitos a maior os zona distritos, rural, né? muita zona rural. Zona rural é muito grande. E zona rural bacana de se conhecer, certo? Tem museu na zona rural de Brejo, né? Que é acho que Serra dos Ventos faz parte de Brejo, né? Também. Ou estou errando aqui? Não, Serra Também dos Ventos faz, né? Belo Jardim, não? É Belo Jardim? Eu fiquei na dúvida agora. Serra Alguém dos me Ventos corrige é aqui Belo pelo Jardim. Estação Notícia. Belo Acho que é Jardim. Belo Jardim. Então, Serra dos Ventos é Belo Jardim. Lá tem um museu bacana. Mas a sede de Brejo tem museu também, tem as suas ruas perto. históricas. Enfim, Brejo tem muito o que falar e você tem lá em Brejo da Madre de Deus o maior teatro ao ar livre do mundo, que é o Teatro de Nova Jerusalém, Fazenda Nova ali dando sempre também muito orgulho, o Parque das Esculturas, os artesãos de Fazenda Nova que estão sempre presentes aí em eventos no Brasil e no mundo. Então, Brejo é isso, né? Quem conhece Brejo da Madre de Deus sabe o quão bonito é Brejo da Madre de Deus e dá um turismo legal. Acho, inclusive, que falta ainda por parte do Poder Público em Brejo as ações, né? as atitudes, as iniciativas necessárias para fortalecer o turismo. Porque dá, viu? Dá. Eu já saí em domingo à tarde para ir lá em Brejo da Madre de Deus. Então tem muito o que fazer. Brejo da Madre de Deus é muito bacana realmente de você visitar, de você conhecer. Parabéns então a toda essa população. Olha, você pode acompanhar a nossa transmissão através dos portais Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, né? Um beijão, um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube. Muita gente, a maioria dos que nos assiste pelo YouTube assiste pela TV. Bota no YouTube e espelha lá na TV. O YouTube tem uma qualidade melhor nesse sentido. Também as páginas do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste, na região de Belo Jardim, que estão acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente traz informações de Belo Jardim. Nas páginas das rádios Nova FM, também na página Estação Notícia, essas duas são de Brejo da Madre de Deus. E você também pode nos acompanhar também através das páginas Rede Nordeste de Pernambuco, e Vale FM no Facebook. Através das rádios, nós estamos ao vivo simultaneamente pela Turitama FM e pela Vale FM. Então estamos aí alcançando toda essa região através do programa Independente. A principal abordagem de hoje é em relação à situação do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário. Na manhã de hoje, o prefeito Hilário Paulo, de Brejo da Madre de Deus, testou positivo para o novo coronavírus. O gestor havia feito um teste rápido na semana passada. O teste da semana passada deu negativo, porém ontem ele realizou um teste de contraprova e aí foi confirmado o vírus. O prefeito está com tosse, dores no corpo, além de desconforto. O caso de Hilário inspira cuidados porque ele é do grupo de risco. Na tarde de hoje, o prefeito foi transferido para uma unidade hospitalar na cidade de Caruaru, onde recebe oxigênio
devido à dificuldade respiratória. Essa informação de que o Hilário estava positivo, né, testou positivo para o coronavírus, foi dada hoje pela manhã. Ontem, no final da noite, é que ele próprio recebeu essa informação. Hoje pela manhã isso foi divulgado. E aí, à tarde, houve essa situação aí de agravamento. Não quer dizer com isso que o prefeito está em estado grave, mas houve aí uma complicação, um médio agravamento na situação do prefeito de Brejo, e ele acabou sendo hospitalizado em Caruaru. Nós não temos informações de agora, desse momento, se ele permanece hospitalizado ou não. Mas o prefeito Hilário enfrenta problemas respiratórios. Além da questão da idade, eu não sei, acredito que ele tem mais de 60 anos. O Hilário, se não tiver, aparenta, né? O Hilário, ele tem diabetes, né? Isso é um fator também que preocupa. É um caso que realmente requer alguns cuidados, como você bem falou aí, por ser do grupo de risco. E nós desejamos ao prefeito Hilário uma boa recuperação, que possa recuperar o mais breve possível e voltar ao seu trabalho, cuidando inclusive da cidade do Brejo, da Madre de Deus, com medidas que possam evitar esse contágio e esse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. O fato de que o prefeito tem diabetes é um dos fatores de maior risco dele. Os casos em Pernambuco sempre se enquadram de maior gravidade, ou diabetes ou pressão alta. E eu acho que foi mais do que prudente retirar o prefeito, colocar ele logo no hospital, porque de qualquer modo é o gestor público, merece uma atenção especial, é quem comanda o município, e nós desejamos ao prefeito que se recupere o mais rápido possível para que possa voltar integralmente às suas funções administrativas. Pois é, então vamos estar atualizando aí conforme for necessário em relação a essa situação da saúde do prefeito de Brejo. É o primeiro prefeito desse grupo de cidades que nós alcançamos com a nossa audiência, né, aqui da região do Agreste Setentrional, que tem coronavírus confirmado, né? Na nossa região nós temos casos de pessoas, né, agentes da área de saúde em todas as cidades, Secretaria de Saúde lá em Caruaru, me parece que em Caruaru há essa confirmação, mas de prefeito, né, esse é o primeiro da nossa região aqui que está. Daqui a pouco nós vamos atualizar os números do coronavírus em todo o Brasil, nas cidades também que nos cercam, né, aqui no Agreste de Pernambuco. Vamos trazer os casos, né, e também aqui de Pernambuco. Só corrigindo ali, Hilário tem 51 anos. Certo? Tomara que ele não fique ofendido, porque eu disse que ele parece ter mais de 60. Mas só foi uma opinião, né? Não quer dizer nada mais do que uma opinião. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 488 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 228 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 260 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 28.854 casos já confirmados, sendo 12.839 graves e 16.015 casos são leves. Além disso, foram confirmados 80 novos óbitos. Com isso, o estado totaliza 2.328 mortes pela Covid-19. Deixa eu dar uma pausa aqui nessa questão dos números, só para comentar o seguinte. Há um aumento no número de recuperados em Pernambuco, isso é muito bom. Pelo menos eu tenho a impressão que há uma instabilidade, uma queda no número de notificações, certo? Não tenho isso como concluso, mas tenho essa impressão. A impressão que a gente tem, volto a dizer, a gente fala com impressão, né? É uma impressão minha aqui, não sei se Manassés e Luciano vão concordar comigo. É que houve um boom na região metropolitana, ela agora se espalha pelo interior, mas na região metropolitana diminuiu, talvez pelas medidas de endurecimento. Mas é uma impressão, não sei se isso realmente, estatisticamente, está acontecendo. Eu vi uma nota, na verdade uma entrevista em um dos jornais, em que a Secretaria de Saúde de Pernambuco ela destacava exatamente isso, né? Que havia um certo alívio porque o número de casos não estavam aumentando como vinha antes. Desde ontem estaria já no terceiro dia mantendo esses números de casos. Embora eu sempre vejo com muita desconfiança os números de confirmação de casos, porque como nós estamos acompanhando em todo o Brasil essas subnotificações, né? Então me parece que o termômetro
do qual a gente consegue um melhor parâmetro é quando a gente observa a diminuição do número de mortos, né? Mas há um alívio por parte da Secretaria de Saúde de que os casos confirmados, eles estão realmente resistindo ali e não estão ultrapassando mais os números que nós tínhamos nos últimos dias com o aumento das confirmações. Eu acredito que os números são reais, né? Pelo seguinte, porque nós já temos aí quase 2 meses, né, dessa curva acentuada de pandemia. Então, é óbvio que, claro que a gente sabia que as mortes viriam, infelizmente, e não são poucas. 80 pessoas falecidas em 24 horas só em Pernambuco devido a esse vírus é algo muito grave. São 80 famílias que choram nessa hora. Mas, por outro lado, também a gente percebe que, com o passar dos dias e das semanas, o número de curados também seria automaticamente vindo à tona e seria também publicitado, né? As pessoas iriam tomar conhecimento. Então, na verdade, aqui nós estamos agora tendo as boas notícias, que é justamente aquilo que as autoridades de saúde falavam, que os casos, a grande maioria, vai sair dessa doença e vai se recuperar. A minoria, infelizmente, ou quem tem doenças já pré-existentes, são aqueles que têm maiores complicações. Mas o fato é que boas notícias nesse momento são sempre bem-vindas. E ainda bem que nós temos já muitas pessoas curadas no estado de Pernambuco. Um detalhe, Ney, e aqui tem uma tese que você levantou alguns dias atrás, que é o fato de que os números no Brasil, sempre no início da semana, eles têm um número inferior àqueles que vêm sendo apontados na quinta e na sexta-feira. Porém, em Pernambuco, segundo essa matéria que eu li hoje, o LACEN em Pernambuco, ele trabalha de domingo a domingo, ou seja, é uma regra, essa exceção que nós temos acompanhado nos números nacional. Pois é, daqui a pouco, inclusive, a gente traz esses números, ainda não há divulgação dos números nacionais, daqui a pouco a gente relata isso aqui também. Olha, acabou de ser divulgado o boletim diário com as atualizações de coronavírus de Brejo da Madre de Deus. O município confirmou mais 2 casos da Covid-19. Agora, Brejo totaliza 94 casos da doença. Os casos confirmados hoje foram o do prefeito Hilário, do prefeito da cidade, e também um guarda municipal que atua no distrito de São Domingos. 16 pessoas já se recuperaram no município e 6 seguem em investigação. Infelizmente, 4 pessoas já morreram em Brejo pela Covid-19, né? Então, passa a ter esse número aí absurdo de 90 e tantos casos lá em Brejo. Uma coisa que ficou perceptível, Luciano, aqui, pelas falas da Secretaria de Saúde de Santa Cruz ontem, e isso não diz respeito só a Santa Cruz, diz respeito às várias cidades, é que boa parte dos números dos municípios do interior são de profissionais da saúde ou da segurança pública. Em todas as cidades há uma fatia enorme aí. Essa subnotificação, ela se confirma também por esse fator. Esses são os que têm preferências. Amanhã, por exemplo, daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui, haverá testes de todos os guardas municipais de Santa Cruz. Eu tenho informação de que me parece que os agentes de exame já foram testados hoje, todos, à tarde, por conta de uma matéria, inclusive, que nós fizemos aqui. Então, há esse fator, né? Há esse fator. Complicado isso porque, por exemplo, a gente não sabe. Jataúba teve um estouro de casos que começou no hospital de Jataúba, pelos profissionais de saúde de Jataúba. Já Brejo eu não tenho essa informação, mas me parece que há uma quantidade grande de profissionais de saúde e de guardas municipais de Jataúba contaminados também. Fato é que, embora possa ter esse efeito, Ney, mas que o número, ele quando você pega esse número por 1.000 habitantes ou pela quantidade de habitantes, é um número que se revela alto. Essa quantidade, por exemplo, de casos em Brejo da Madre de Deus, comparado com o número de habitantes, vai dar praticamente um caso a cada 600 pessoas. Mas é isso que me preocupa, viu, Luciano? Porque se esse número é alto, e a gente sabe que numa fatia dele existem esses testes preferenciais, segurança pública e saúde, significa dizer que na população ele é muito maior. Exatamente. Ou seja, o número de pessoas contaminadas já em razão de sua população é bem maior. Agora, isso se diferencia de Santa Cruz, porque aqui, até onde nós sabemos, eu até esqueci de perguntar onde é a secretária de saúde, mas nós só tínhamos um caso na equipe de enfrentamento da Covid, a equipe de saúde. Então, reflete bem também no sentido de que é muito certo também que talvez a subnotificação em Santa Cruz certamente existe, mas se tomarmos os números
pelos contaminados infectados na equipe de saúde, realmente nós estamos num número abaixo de Brejo, Jataúba e as outras cidades, como por exemplo Vertentes também, que pelo menos até ontem era um número muito alto em relação à cidade como o Porto de Santa Cruz. Vou trazer um intervalo rápido, só 30 segundos. Na volta a gente traz o número de casos em Jataúba. Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz. A Prefeitura de Jataúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa nesta terça-feira 26. Teve problema aqui no texto do teleprompter, está vendo o que acontece? Daqui a pouco a gente atualiza então esses números de Jataúba, né? Não tenho ainda a informação fechada aqui, daqui a pouco a gente traz. Deixa eu pular o assunto, mudar de assunto rapidinho, enquanto o Igor corrige ali as informações. Já está? Está pronto? Vamos seguir então, né? Então, através da Secretaria de Saúde de Jataúba, ficou confirmado que hoje, dia 26, que nas últimas 24 horas foram confirmados 2 novos casos da Covid-19 no município, sendo um homem de 21 anos de idade, uma mulher de 56 anos de idade e um paciente teve a recuperação clínica. 3 casos suspeitos foram descartados. O município confirmou até hoje 52 casos da doença, com 11 curas, 3 que permanecem em investigação. Essa é a atualização dos números de Jataúba. Presidente da Câmara de Vertentes testa positivo. A presidente da Câmara de Vereadores de Vertentes, Elba Leal, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela própria vereadora através das redes sociais, onde a mesma divulgou o caso após a confirmação do teste. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, a vereadora está sendo medicada e segue em isolamento domiciliar, recebendo os tratamentos médicos. Então tá aí, né, os dados lá de Vertentes, né, e esse fato aí da presidente da Câmara. Números de Santa Cruz do Capibaribe. Na tarde de hoje, Santa Cruz do Capibaribe realizou mais um balanço semanal sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus. Estiveram presentes o prefeito Edson Vieira, a secretária de Saúde Poliane Siqueira e a diretora médica do Hospital de Campanha, Ângela Mendonça. Assim como em Caruaru, o prefeito falou que amanhã, deverá expedir um decreto sobre a obrigação para que os laboratórios particulares e farmácias repassem notificações dos exames para a Secretaria de Saúde. Essa informação que foi divulgada lá. Vamos acompanhar então um trecho do pronunciamento do prefeito Edson Vieira. Só aqui uma questão aqui da Cristina Carvalho, não é, de uma das perguntas aqui que a Cristina Carvalho diz: prefeito, por que você não faz um decreto para ser obrigatório os laboratórios particulares e farmácia notificar na Secretaria de Saúde do município os exames positivos de Covid? Eu tinha acabado de falar, Cristina, com a secretária Poliana, com a doutora Ângela, com o nosso chefe de gabinete Gilberto, que nós estaremos expedindo isso para, junto das farmácias, mas principalmente dos laboratórios aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Nós estamos expedindo, acredito que amanhã já, esse decreto, essa obrigatoriedade. O prefeito foi questionado sobre como está sendo a atuação do poder público em relação ao decreto estadual, onde as empresas e as lojas foram obrigadas a reabrir foram orientados, permitido, né, a reabertura no intuito da produção de insumos para a confecção de máscaras. Não foram obrigadas, né, foram permitidas. Porém, muitos estão com outros tipos de mercadoria ou produtos. Vamos acompanhar então outro trecho do pronunciamento. Sobre essa questão que estão perguntando a mim, do decreto sobre fechar as fábricas e lojas, e estão desrespeitando. Tem fábrica dizendo que está fazendo fábrica e estão produzindo outra coisa. Realmente não é, é uma situação para a gente difícil aqui na nossa cidade, porque o que está autorizado é as lojas de tecidos e aviamento vender o produto para confeccionar máscara. Mas também a gente sabe que tem alguém confeccionando
o que é permitido dentro do decreto do Estado, desde que tenha a distância e que não aglomere mais, não sei se é 10, 15 pessoas dentro de uma fábrica, tendo as distâncias sociais, as distâncias permitidas pela vigilância sanitária. Nós estamos também, e pedimos apoio da população sobre isso, qualquer denúncia pode enviar ao PROCON, pode enviar à Guarda Municipal, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis aqui no nosso município de Santa Cruz de Caparibe. Olha, os participantes desse pronunciamento, né, a Ângela Mendonça, a secretária de Saúde e o prefeito Edson Vieira, eles deram detalhes sobre o trabalho realizado no município em relação ao hospital de campanha. E eles detalharam que atualmente a unidade de saúde conta com 7 pacientes internados e que o hospital também recebe pacientes com casos suspeitos do Covid-19 o hospital de outra cidade, no caso. A Ângela Mendonça falou sobre a denúncia publicada no blog do Ney Lima, de que 2 agentes de trânsito com atuação em Santa Cruz estariam trabalhando mesmo após terem sido diagnosticados por terem contraído o novo coronavírus. Vamos acompanhar então mais esse trecho do pronunciamento. Houve essa polêmica na cidade, que houve agentes de trânsito que testaram positivo e que tinham retomado suas atividades. Esses profissionais, eles tiveram fizeram os seus testes, mas já estavam no 16º dia e foram orientados, por não apresentarem, faziam mais de 3 dias que não apresentavam sintomas, eles retornaram às suas atividades. Esse é mais um protocolo que o Ministério da Saúde orienta. Após 14 dias, testou, mesmo com a testagem positiva, a orientar mais 3 dias sem sintomas, a doutora até pode explicar melhor, como fazia 3 dias que as pessoas estavam sem sintomas, a orientação é que retornem às suas funções, às suas atividades, com a proteção respiratória. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos pacientes que testaram positivo e voltaram ao trabalho. Por que é que testou positivo e voltou ao trabalho, né? Mais perto. É o seguinte... a questão do teste rápido, como eu falei antes, ele vê a questão da imunidade ao vírus. Então, o RT-PCR, que é o SWAB, aquele do Contonete, ele vê o vírus no corpo. Já o teste rápido, que é o do sangue, o da pontinha do dedo, ele vê o anticorpo, ou seja, aquela proteção que o seu corpo produziu contra o vírus, certo? Então, quando a pessoa testa positivo, significa dizer, pode significar 2 coisas. Ou a pessoa está doente no momento, ou a pessoa esteve doente e desenvolveu a imunidade contra aquilo. Então, pode significar isso quando a pessoa testa positivo. Aí existem, dentro do teste rápido, existem outros 2 tipos de teste. Mas isso aí é uma coisa bem específica aqui dessa parte técnica, que se eu for entrar nessa questão aqui, a gente vai demorar muito, mas é só para vocês entenderem que no teste rápido, uma pessoa que entrou em contato com o vírus, ela vai sempre testar positivo. Por quê? É como se fosse uma cicatriz na imunidade dela, uma forma que o corpo dela encontrou de demonstrar que já entrou em contato com aquele vírus. Mas o fato dela testar positivo não significa dizer que ela está com o vírus no momento. Entendeu? O que vai dizer muito é sobre o tempo que faz que ela está sem sintomas. Então, se a pessoa teve todos aqueles sintomas, testou positivo, e depois de um tempo não teve mais sintoma nenhum, não tem problema dela voltar. Agora, em qualquer época da vida dela, pode ser que ela faça o teste e dê positivo. Porque significa dizer que o corpo dela entrou em contato com aquele vírus. E isso não acontece apenas com o coronavírus. Isso pode acontecer com outros vírus. Um exemplo disso é quando a gente vai fazer a vacinação contra a hepatite B. Se você for fazer sempre o examezinho lá de hepatite B, sempre vai dar positivo. Porque, pela mesma lógica, seu corpo entrou com um contato com aquela vacina e desenvolveu anticorpo. Então, é a mesma situação. Não é porque uma pessoa testou positivo que ela está o resto da vida com o vírus, nem está com o resto da vida com a doença, não. Significa que ela teve o vírus em algum momento, desenvolveu imunidade contra aquilo, e pode estar no momento com o vírus ou não. Vai depender dos sintomas que ela está apresentando
ou do tempo que já passou sem os sintomas. É como o doutor Ângelo estava falando aqui, e a gente comentou agora há pouco, antes de começar essa live aqui, né, explicando que a pessoa pode ter testado positivo, já ter se passado os 14 dias, né, a quarentena, ter se recuperado, não é? E não quer dizer que ela vai passar mais isso para outro, não. É preciso que as pessoas tenham esse discernimento e saibam se diferenciar isso, para ajudar, porque como Poliana explicou aqui agora, uma informação, não, porque o guarda deu positivo e eu estava trabalhando e está passando para os outros. Ora, não. Quando o guarda deu positivo, foi afastado, né, passou a quinzena fora a quarentena, fora, voltou, porque necessita voltar a trabalhar e porque está recuperado. E ficam pessoas ainda, infelizmente, querendo deturpar essa opinião, essa informação. E nesse momento a gente precisa da colaboração, gente. Aqui ninguém está discutindo partidariamente quem é azul, quem é vermelho, quem é branco, quem é preto, quem é amarelo, não. Aqui só tem uma única cor, que é a cor da saúde pública, que é a cor da gente melhorar a saúde pública de Santa Cruz do Capibaribe. Tá aí o pronunciamento, por último, né, do prefeito Edson Vieira, falando sobre esse caso. Esse caso foi divulgado no meu blog hoje pela manhã. Nós tivemos o cuidado de conversar com a Secretaria de Saúde para saber em relação ao posicionamento da Secretaria que fez essa alegação. O que chegou para a nossa redação é que os 2 agentes de trânsito testaram positivos na última sexta-feira e que estavam escalados e trabalharam normalmente no plantão do domingo para a segunda-feira. Isso efetivamente aconteceu. Nós checamos a informação do plantão e tivemos acesso também aos exames, certo? Mas aí essa foi a justificativa da Secretaria de que eles foram testados agora, mas já teriam contraído a doença mais atrás e que teria passado o tempo aí de contágio, né? O tempo de que uma pessoa pode passar o vírus para outra pessoa. Essa foi a resposta, a posição da Secretaria. Luciano e Manassés, sobre a coletiva toda, coletiva não, pronunciamento todo, na verdade. Quanto à medida, inclusive eu elogiei ontem aqui a medida da prefeita de Caruaru, me parece que lá ela encaminhou o projeto de lei para que os laboratórios privados encaminhassem para o município as informações daquelas pessoas que testaram positivo. Eu acho isso de suma importância, né? Porque ajuda para que o município possa consolidar as informações das pessoas que estão testando positivo. Que para mim foi até uma surpresa ontem, quando a secretária de saúde estava aqui. Era informação que eu não sabia e pelo que eu vi na live ontem, muitos dos nossos espectadores também não sabiam que aquelas pessoas que testam positivo nos laboratórios privados não eram informados ao município. Ou seja, as informações que nós temos divulgado, Ney, das pessoas, dos casos confirmados, são apenas aqueles casos que foram confirmados na unidade pública de saúde, não aquelas na unidade privada. Então essa medida ela é importante porque ela consolida e passa a termos uma informação mais concreta dos casos que são confirmados. No que diz respeito ao agente de saúde, eu confesso que percebo mais uma vez aquele fato da falta de testes, né, no município. Acho que esses profissionais que estão na linha de frente, eles devem, com a máxima prioridade, ser testados, porque no momento em que se detectar, ele possa ser retirado da linha de frente e ficar em casa cumprindo essa quarentena. Porque no caso, me parece que o blog noticiou, e pelo que nós vimos no relato agora dos gestores de saúde do município, Manassés, o profissional, ainda que ele testou na sexta e tivesse nesse período de não transmissão, no período anterior em que ele estava, nesse período em que poderia transmitir, ele estava atrapalhando com outros companheiros, estava tendo contato com a sociedade e, consequentemente, transmitindo o vírus. Então, acho que é urgente que esses profissionais de saúde eles tenham a atenção necessária, possam ser testados, para que tanto eles possam trabalhar com segurança, mas também com as pessoas com quais eles se relacionam, possam ter segurança também no período desse contato. E aí, Luciano, tomando a sua palavra sobre a questão da ausência da testagem, essas equipes que são de linhas de frente, como a equipe de trânsito da cidade, que a gente é tão conhecida como a Guarda Municipal, e as equipes também de saúde, essas equipes deveriam ser testadas, mesmo que assintomáticas, Luciano.
porque aí a gente teria uma ideia, porque essas pessoas têm contato com a população constantemente. O agente de trânsito para durante uma blitz, aborda alguém numa moto, num carro, e esse contato é muito direto. Por mais que esteja utilizando a máscara, mas nós sabemos, é informação em qualquer agência de notícias e também das autoridades sanitárias, que o vírus é altamente contagioso. Então, essas equipes, eu não vi se pelo menos a secretária ontem não deu nenhum posicionamento nesse sentido, mas ficaria como sugestão para que essas equipes fossem testadas, não sei se há 7 ou 10 dias, mesmo que assintomáticas, mas aí entra a questão. Existe testagem, existe kits de teste suficientes para essa testagem? Aí fica com a palavra a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal. Cumprimentar aqui, mandar aqui um abraço às pessoas que estão nos assistindo através das lives, através do Estação Notícia. Andréa Santos, ela diz: boa noite, estou assistindo aqui na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Suzane Elaine diz: linda cidade. Daí estávamos falando aqui da beleza de Brejo e de toda a sua extensa zona rural e vilas de Brejo da Madre de Deus. Há pessoas também acompanhando a gente, deixa eu trazer aqui, em outros estados, certo? Vou pegar aqui, por exemplo, a audiência do Agreste TV, você que nos acompanha através da Agreste TV em Belo Jardim e em outros estados através também desses portais. Só para ter uma ideia aqui, ó, aqui em outros estados não, eu tenho aqui de outras cidades de Pernambuco. Maria Ireci Andrade está assistindo a gente em Jurubeba, fica na região de São Bento do Una, Manassés conhece muito bem, já esteve lá inclusive. Um abraço então, Maria Ireci, né? Ireci que está acompanhando a gente lá. Intervalo, 30 segundos, voltamos em... Tem alguém de Campina Grande aqui, tá? Estava perguntando sobre a probabilidade de abertura do Moda Center. Ela perguntou aqui também? Uma pessoa perguntou aqui, não, uma mulher perguntou aqui ainda agora sobre Sandra Maria. Ela é de Campina Grande, estava fazendo a pergunta. Mas, só respondendo a ela, não há previsão, não há previsão em relação a essa reabertura. O máximo que a gente pode falar aqui vai ser mera especulação, né? Então não há nenhuma previsão ainda, pois não, Luciano? Ney, aproveitando essa sessão de mensagens e de abraço, eu estou recebendo aqui um apelo de um ouvinte, ele pede apenas para preservar o nome, diz que nesse momento tem quase 200 pessoas na Padre Zuzinha e 90% sem máscara. Ele faz um apelo para que a Prefeitura possa pedir para a Guarda Municipal ir lá orientar essas pessoas da obrigatoriedade de usar as máscaras. A gente teve uma informação aqui também que teve futebol hoje em um campo na Magana, né? Mais de 20 pessoas lá jogando futebol e é preciso realmente que a população tome consciência dos cuidados. Intervalo, 30 segundos, eu volto em instante. Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone e WhatsApp 81-3731-0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. De volta então, deixa eu trazer aqui, falar um pouquinho sobre a política nacional. Nós tivemos muita informação ontem no programa, não deu tempo de falar. Esse foi o único programa do Brasil que não falou sobre aquele vídeo lá do presidente Bolsonaro com os ministros. Trazendo então a opinião de Manassés e Luciano sobre a seguinte questão. Claro, eu não estou falando no sentido literal do que eu vou dizer, mas fazendo aqui uma comparação ao extremo. De qual extremo a realidade ficará mais próxima? Há dois entendimentos. Esse vídeo pode levar à cassação do presidente Bolsonaro. Esse vídeo pode fazer com que o Bolsonaro seja reeleito. Está mais próximo de que, afinal, a realidade com base no que foi visto ali? Está mais próximo da reeleição, sem dúvida. O presidente, numa reunião fechada, entre seus ministros, estava levantando todas as bandeiras e com muito afinco, com muita ênfase, até em momentos até com alguns palavrões, mas exigindo da sua equipe os resultados de tudo aquilo que ele prometeu na campanha. Então, a depender do conteúdo daquele vídeo, não vi ali qualquer palavra, frase que apontasse o caminho que o ministro Moro, ex-ministro Moro, disse que
o presidente teria tentado interferir na Polícia Federal, inclusive dizendo que teve uma hora que ele olhou para o ministro. Não vi isso, pelo contrário. Para mim, Luciano e Ney, o que eu vi ali foi tão somente o presidente sendo sempre como é, muito sincero, muito realista, muito verdadeiro, e dizendo que iria cobrar de todo mundo, iria interferir em qualquer ministério. Ele deixou apenas uma exceção. Ele disse que o único ministério que ele não tinha problema era com o ministro Paulo Guedes, somente. Os outros ele disse que iria interferir, iria exigir resultados, porque ele não iria levar o governo adiante, não iria suportar, não vendo os resultados acontecendo, as informações chegando atrasadas em suas mãos. O que eu vi foi apenas um presidente exigindo que fossem cumpridas as metas de todas as suas promessas de sua campanha eleitoral. Então, somente você não viu isso. crime nenhum, nada não? Por parte do presidente? Sim. Nenhum. Eu acho que, como o Manassés disse, né, se alguém pensava que o vídeo ele poderia trazer algo extraordinário daquilo que a imprensa vinha apontando, eu acho que dividindo em três perspectivas aí. Da perspectiva do presidente, concordo plenamente com o Manassés. O presidente ele foi quem ele sempre se apresentou durante a campanha, defendendo as mesmas bandeiras. Então, não vi nada demais além do que ele já apresentou durante o que era a sua campanha, sem fazer o juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas ele demonstrou e apresentou e comportou-se naquela reunião como sempre se comportou durante a campanha. Na perspectiva do Moro, não vejo também o vídeo que possa ser um elemento, um instrumento de prova para o que ele denunciou. É um elemento que somente conjugado com os outros elementos que foram postos, seja com a fala do presidente, seja com as mensagens que foram trocadas com o Moro, é que ele poderá ter o potencial de atingir a finalidade que o Moro espera. E quanto aos demais ministros, a despeito dos requerimentos que estão sendo feitos para que se justifiquem, como é o caso do ministro da Educação, onde o Alexandre de Moraes já pediu o depoimento dele na Polícia Federal, realmente precisam ser estudados pela ciência psiquiátrica, porque realmente é absurdo o que a gente viu daqueles ministros. Ao ponto específico que está lá dentro do processo, porque justiça tem dessas coisas, né? Pode ter qualquer aberração, mas se não for o objeto ali do que está sendo investigado, naquela ação não serve, não é discutido. Para o objeto ali da ação, que foi a interferência do presidente na Polícia Federal, o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro Sérgio Moro garante que há, de forma flagrante, ele é um jurista, né, que evidencia-se naquele vídeo, essa tentativa de interferência. Vocês não perceberam isso, não? Se a gente conjugar os elementos, Ney, porque horas antes daquela... O que é conjugar os elementos? Observar as outros elementos que foram apresentados pelo Sérgio Moro. Por exemplo, horas antes daquela reunião, Sérgio Moro apresentou mensagens trocadas com o presidente da República, onde ele dizia que iria trocar os diretores da Polícia Federal. Durante a reunião, o presidente também faz esse comentário. Após a reunião, dias depois da reunião, o presidente confirma as trocas que ele haveria dito. Então, essa conjugação de elementos pode levar, no desenrolar desse inquérito, a entender-se que houve uma interferência do presidente da República na Polícia Federal. Mas são elementos que devem ser interpretados de forma conjugadas. Um só elemento não dá para atribuir a responsabilidade que o juiz Sérgio Moro pretende dessa interferência na Polícia Federal. E uma outra coisa também que tem que se observar, porque o que o ministro Sérgio Moro trouxe, quando ele traz a informação do vídeo, é que o vídeo seria explícito de uma interferência política com interesses pessoais na Polícia Federal. Não é isso. O que o presidente fala, inclusive ele faz uma cobrança geral, até o próprio GSI e a equipe da ABIN, é que as informações não chegavam a tempo. E o que se está interpretando é que o presidente estaria ali numa troca de informações para benefício próprio. E a gente tem que levar em consideração uma coisa, que o presidente trabalha com a equipe que ele confia. E ele foi muito claro, se ele não consegue resolver uma questão na ponta, ele trocaria comando, ele trocaria até de ministros. Ele foi muito enfático nisso. Ele poderia ter dito que aquela reunião, a fita não teria sido gravada, poderia até não ter entregue. Aliás, não era uma prática. Gravações, Luciano, de reuniões de ministros. A fita, o áudio, enfim, o DVD, o pendrive foi entregue integralmente.
Inclusive o próprio ministro Celso de Mello foi quem vetou algumas partes, porque alguns países são citados ali e, segundo dizia até a China, e não seria bom para o comércio entre Brasil e China. Mas o fato é que eu não vi ali, nem mesmo conjugando, Luciano, eu não consigo enxergar. Para mim, o que eu vejo é um presidente no livre arbítrio de suas atribuições, dizendo com quem trabalha e com quem deixa de trabalhar. Até porque tem mais uma coisa. Nesse sentido, o presidente tem cumprido até hoje aquilo que ele disse. Não faria conchavos com partidos políticos para colocar quem quer que fosse. Ele faria o governo de acordo com as opiniões dele e com algumas pessoas que lhe acompanharam durante a sua vida política, especialmente durante a campanha eleitoral. E é o que ele tem feito até agora, até esse momento. Nestor Kumaru, mandando recado aqui, dizendo parabéns Manassés pelo comentário em relação ao presidente. A Maria Feitosa, boa noite, sou de Camalaú. Tem um filho morando em Santa Cruz de Capibaribe. Ela está assistindo a gente, então um abraço, Maria Feitosa, está acompanhando a gente lá em Camalaú. Sueli Angélica, aqui na cidade de Brejo da Madre de Deus, tenho e acredito no Deus do impossível para dar cura ao prefeito Hilário. Desejando aqui boa sorte ao prefeito na recuperação, ele que foi diagnosticado com Covid-19. Severino Ramos da Silva. Ney, está faltando muita informação da parte do poder público, ele questiona aqui. Luciano Ramos está assistindo a gente em São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço a você que nos acompanha, Luciano, tão longe, né, em São Paulo, assistindo a gente através das páginas, nesse caso aqui da página do Santa Cruz Online. Então são muitos recados aqui, tem um último aqui trazendo aqui, o Wendel Paulo de Lima Nascimento. Ele diz o seguinte: é muito difícil educar as pessoas, por mais conhecimento que tenha, parece que faz de propósito, né? Ele coloca aqui, acho que em relação a essa questão que a gente falou, da Avenida Padre Zuzinho, em Santa Cruz, aí tomada de pessoas. Marcelo Ramos está assistindo a gente também em Brejo da Madre de Deus, também na zona rural de Brejo. Temos uma audiência muito forte na zona rural de Brejo. Intervalo, 30 segundos, a gente volta rapidinho. Atenção, dona de casa! Atenção, você chefe de família! Os Meninos do Gás estão com uma super promoção. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. É isso mesmo que você ouviu. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. Mas atenção, hein? Este valor só é válido para pagamento em dinheiro. Precisou de gás? Já sabe onde comprar. Com o menor preço de toda a região, Meninos do Gás. Pedido pelo nosso WhatsApp 982720800. Manassés está querendo beber água, rapaz, não consegue, né? Não está querendo, assim, na frente das câmeras, está ficando mais difícil. Faça como é. Terceira vez, né? Terceira vez que ele tenta. Teve pré-candidato a prefeito nesse programa que bebeu água de boas aqui na hora do programa. Não problema nenhum. Não deu tempo. Daqui a pouco, no próximo intervalo, né? Olha, na última sexta-feira, o vereador Joab Gomes, do PP, participou do programa Agreste em Destaque na Rádio Comunidade FM e gerou uma polêmica, afirmando que a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe gasta em média R$ 5 milhões com festas religiosas do município, e destacando que a maior parte desse valor seria destinada à Igreja Católica. Vamos acompanhar um vídeo, um trecho da live do programa, lá da Rádio Comunidade, em que o vereador Joab teceu ali esse comentário. Em Santa Cruz, eu posso fazer esse levantamento para você e trago em outra oportunidade. Mas eu acredito que só a religião em Santa Cruz de Capibaribe, que é gasto com a religião por ano, com festa disso, festa daquilo, tal e tal. Só festa religiosa, né? Só festa religiosa. Só despesa com a religião. Eu acho que passa de 5 milhões por ano. E só em Santa Cruz. Mas quando você fala religião, esse percentual é mais para onde? Para a Igreja Católica, os evangélicos, para onde? É mais para a Igreja Católica. Tem a porcentagem não, vereador? A porcentagem maior. É porque assim, é como eu tenho esses dados. Depois você traz em outra oportunidade. Trago em outra oportunidade. Aí veja. Aí imagine, 5 milhões só para religião. E um ano em Santa Cruz. É uma média de 5 milhões de reais por ano. Esse ano vai diminuir, né, vereador? Porque as festas não tem mais, não vai ter esse ano, eu acredito, né? Que não vai ter. Tarada nada esse ano de diminuir, né? Aí veja. Uma média de 5 milhões, Denise, para se gastar com festa religiosa. Só que os membros dessas religiões pagam dízimos e ofertas. Tá compreendendo? E aí eu que moro no nosso casão, você que mora aí no nosso casão, não tem saneamento.
básico. Não tem água encanada. Não tem um calçamento. Eu acredito, fazendo um cálculo aqui a grosso modo, que eu não sou técnico na área, mas para fazer um saneamento do Oscarzão todinho, não gasta 500 mil reais. Tá aí o pronunciamento do vereador, né? No início ele diz, eu acho que chega a 5 milhões da despesa. Depois ele disse que tem dados, mas que os dados não estão lá no programa, que vai trazer depois, enfim. O fato é que esse vídeo causou muita repercussão. A primeira delas, acredito que foi do pároco, né? O padre Kennedy, que respondeu às afirmações do vereador durante a transmissão da missa na paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. E foi na hora da missa, foi que o padre respondeu. Eu pensei que ele tinha feito uma live só para isso. Ao final da missa. Entendi, tinha sido na hora da missa, não. O padre pediu que os fiéis não acreditem nas palavras de Joabe, afirmando que o vereador, abre aspas, não tem moral para falar da Igreja Católica, fecha aspas. Vamos então acompanhar esse vídeo do trecho da missa em que o padre Kennedy falou sobre o assunto. E sempre, toda a minha vida, nesses 45 anos, 15 anos de padre, nunca agi com má fé, nem com dinheiro da paróquia, nem com dinheiro público. É verdade que nós precisamos também do auxílio nas festas dos padroeiros, principalmente do Bom Jesus, São Miguel, que são os padroeiros de Santa Cruz do Capibaribe, assim como os outros padroeiros de outras paróquias. Ora, a gente pede alguma ajuda à Prefeitura Municipal. Mas nunca, repito, nunca a gente desviou dinheiro público para fazer festa de padroeiro. Nunca a gente utilizou 5 milhões de reais de dinheiro público para a festa de padroeiros. Nunca, em nenhum momento, a Igreja Católica vai deixar de ter um saneamento básico, seja na Vila do Oscarzão, seja onde for no município de Santa Cruz, por causa de festa de padroeiro. Porque senão, tudo que eu preguei ali, naquele púlpito, é mentira, porque eu não creio. Não admito, e ainda vou dar isso uma resposta oficialmente com todos os padres, mas eu falo em nome da paróquia do Bom Jesus. Não admito que nenhum vereador, nem Joabe, nem quer que seja, venha denegrir a imagem católica, da Igreja Católica, como fez na rádio esta semana, alguns dias, dizendo que a gente gasta milhões do fundo da Prefeitura Municipal com festas religiosas. Meus irmãos católicos, aliás, meus filhos católicos, não acredite neste homem que age com falsidade. Não acreditem neste homem que não tem moral para falar da Igreja Católica. Eu já pedi ao órgão público toda a prestação de contas que já foi gasto com a Igreja Católica. Eu já pedi todas as realidades contábeis e vou prestar conta da paróquia quanto se entrou de dinheiro público dentro da Igreja Católica. Para que um vereador que quer se eleger às custas da Igreja Católica não vai se eleger. Não vai se eleger com mentiras. Tá aí, né? As palavras foram fortes do padre Kennedy. Outras igrejas, outras denominações também enviaram nota de repúdio, certo? Não vou ler todas as notas aqui, porque recebemos 3, né, pelo menos, e outras estão chegando. Durante participação na Rádio Polo FM, Joabe disse que a Prefeitura não facilita a documentação comprobatória e completou
que não tem dúvidas da transparência das igrejas, mas, enquanto vereador, teria que questionar os tais recursos. A grande questão está na verdade, na veracidade do que foi dito em relação ao montante, né? E estende-se aí uma polêmica. O padre Kennedy é uma figura tranquila, ele não é de se envolver em polêmica, figura reservada, mas durante a celebração dessa missa ele foi muito incisivo na resposta que deu ao vereador Joabe. O vereador Joabe foi um tanto quanto irresponsável nas palavras, porque apesar de ter dito de que acerca de que teria dificuldade nessas documentações e que teria que questionar os recursos, não foi isso que ele fez no programa. O vereador Joabe não questionou o recurso, o vereador Joabe afirmou, né? E com as palavras, sem a certeza, acho que são 5 milhões. Isso gerou indignação porque as instituições religiosas, elas prestam um serviço de fato essencial à sociedade. Está aqui o pastor Manassés, que não me deixa mentir acerca desse serviço social que é prestado pelas igrejas, e gerou indignação. Palavras fortes do padre Kennedy, que é uma pessoa respeitadíssima no meio aqui da sociedade, tanto a sociedade católica, mas a sociedade santacruzense como um todo. Como gerou indignação também outras igrejas, como foi o caso da primeira igreja evangélica Vale da Bênção, o pastor Bruno também emitiu nota, a igreja episcopal cristã, o reverendo Diógenes também emitiu nota, e realmente de uma atitude um tanto quanto irresponsável. O vereador Joabe deveria, neste momento, pedir desculpas, né? Assim como fez naquele momento em que foi filmado em uma aglomeração em uma praça aqui de Santa Cruz, e o vereador Joabe veio e pediu desculpas. Inclusive meu comentário aqui, quando ele praticou aquela atitude, eu disse que o demais conteúdo da nota dele não viria a ser relevante, mas apenas o pedido de desculpa. Acho que o vereador Joabe deveria fazer também esse pedido de desculpa neste momento, até porque pedir desculpas a líderes religiosos e que pregam o perdão é o momento ideal para que o vereador Joabe possa fazer isso. Porque você tem aí, Luciano e Ney, no mínimo a imprudência de alguém que foi eleito pelo povo. E num tempo que se fala tanto, até tem uma CPI sendo instalada no Congresso Nacional contra fake news, ou seja, mentiras deslavadas, é complicado. É como se eu chegasse aqui e dissesse que eu acho que em Júpiter, numa lua de lá, tem vida extraterrestre. Ora, entre o que eu acho e a verdade e os fatos, há uma distância muito grande. Então é necessário ter um mínimo de prudência, um representante de Santa Cruz, porque o prefeito é eleito pelo povo e o vereador também é. Então é necessário prudência numa hora como essa. Eu acho que as palavras do padre foram até calmas. Do ele ainda não foi a resposta. Não foi a resposta, foram até calmas diante do que o vereador chega e que se coloca na imprensa e espalha isso. Porque até que, isso é tipo, Ney Lima, é aquela história de uma pessoa que subiu numa montanha e saiu dizendo um monte de impropérios contra o seu amigo e todo mundo embaixo estava ouvindo. Aí ele voltou embaixo, aí disse, me desculpe porque eu acho que eu me expressei mal. O cara subiu com ele na montanha de novo, lá em cima pegou um saco de penas e jogou. E disse, pronto, se você conseguir recuperar esse monte de penas que estão aí embaixo, o que as suas desculpas vão resolver diante das inverdades que você soltou. Então, eu acho que o padre Kennedy foi enfático, foi sábio, e as palavras dele eu acredito que representam, porque outras notas também vão chegar. Certamente a Igreja Vale da Bênção, presidida pelo pastor Mauro, também enviará uma nota de repúdio. E as palavras do padre, creio, que representam, se não todos, mas a maioria das igrejas evangélicas de Santa Cruz também. Nós estamos recebendo já essas notas, como eu falei, certo? Tem aqui a da Vale da Bênção Central, mas enfim, a gente vai publicar no blog todas as notas que forem chegando em relação às empresas, tá certo? Assim como está aberto o programa para todos os esclarecimentos. Mas isso ainda vai rolar ainda muitos comentários, porque a repercussão está muito grande, né, após essa fala do vereador. Deixa eu trazer aqui... Eu ia falar um pouco em relação a essa questão, nós já comentamos muito isso aqui, certo?
não lembro a nomenclatura, o nome que se dá, certo? Mas que o vereador ele pode se expressar no âmbito do município e fica meio que impedido de ser processado. Imunidade de palavra, né? Do vereador. Só que eu acho que tem situações que a imunidade não resolve, né? Essas notas, Ney, que estão sendo emitidas pelas as diversas denominações religiosas de Santa Cruz, não só as denominações religiosas, como eu vi também hoje uma nota do MTST. Isso não há imunidade no mundo que consiga preservar o vereador do efeito dessa nota. Preserva do desgaste, né? Mas eu entendo que deveria ter caminho legal, porque é uma falta. Como o Manassés diz, olha, se a fake news é crime, e certo? A informação falsa é também. Um dado falso também, uma acusação falsa deveria ser. Mas não impede, viu? Não impede. E aqui não estou, evidente, instigando ninguém a fazer isso, certo? Apenas um comentário de meios que são possíveis não impede que nenhuma dessas lideranças religiosas protocolem na Câmara de Vereador um processo por quebra de decoro parlamentar, né? Porque há de se discutir na fala dele, quando ele trata do orçamento, quando ele trata de números, né? Porque é enviado para a Câmara o relatório da execução orçamentária, é possível que alguém protocole uma representação pela quebra do decoro parlamentar. E hoje pela manhã, durante o programa, eu acho que é o Rádio Debate, eu estava ouvi parte do programa, mais uma vez o professor Tenório questionou o vereador Joab sobre documentos que provassem o que ele disse. Ele disse que não tinha. Não tem, é apenas um achismo. E aí eu entro até com essa questão, Luciano, aí da imunidade parlamentar, mas eu acredito que também existe apenas um trocadilho, a imunidade parlamentar. Essa é para lamentar mesmo. Infelizmente é lamentável a postura de um vereador que se coloca soltando um monte de informações como essas, inverídicas e sem qualquer elemento que desse pelo menos o mínimo de um indício. Bilu Tetel, nosso internauta número 1, Bilu Tetel, ele comenta o seguinte: imunidade é diferente de imoralidade, né? Trazendo aqui também o seu comentário. Alex Pedro, Joab arrumou sarna para se coçar. O Bilu trouxe outro comentário também que eu vou trazer aqui, que é no outro assunto que a gente estava, em relação às aglomerações de pessoas. Ele disse não apenas na Avenida Padre Zuzinha, como também na Avenida Bela Vista, próximo aos condomínios. A população só acredita quando os casos são de alguém próximo. Ficam quebrando o isolamento social e aglomerando com outros populares. Não tem governo, seja estadual ou municipal, que dê jeito. Se proibir, já levam para o lado político, né? Essa afirmação aí do Bilu, ali próximo ao bairro Vivendas, Capibaribe, tem um parquinho. Quem vai muito ali para a Vila do Pará, para a Malhadinha, para o condomínio Jardins, você não sabe qual é o nome do condomínio. Condomínio Jardins. Percebe, né? Tem um parquinho ali que é repleto de pessoas, inclusive pessoas de idade. Infelizmente, a gente tem percebido bastante isso também. Lucílio Domingos, boa noite, Ney, boa noite a todos do programa. Estamos assistindo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Dilson Santos, Manassés, parabéns pelo comentário. O povo está gostando dos seus comentários, não, Manassés? Flávio Queiroz, negociação com o Centrão é conchavo? Ele pergunta a Bolsonaro, eu acho que em relação ao que saiu ali no vídeo. Não sei se estava no vídeo algo explícito em relação a essas negociações do Centrão. Jefferson Lima, boa noite, Ney, estou assistindo o programa no Vitorino, de Riacho das Almas. Um abraço, Jefferson, em Riacho das Almas, zona rural. Riacho, que é a terra da nossa amiga Alena Bezerra, né? É lá de Riacho das Almas. Cristina Carvalho, comentando aqui em relação à questão do prefeito Hilário, nós já noticiamos aqui, né, que ele está cometido do coronavírus. Edmilson Moura, Bolsonaro querendo o melhor para o Brasil, né? Essa leitura que ele fez aqui com base no que nós comentamos no programa de hoje. Uma pessoa mandou um recado dizendo que essa camisa minha está parecendo couro de cobra. Eu não acerto nas camisas, não tem jeito, não agrado não. E no tamanho também, né? Você não acertou até agora no tamanho. Não, tamanho não. O tamanho... Concorda comigo, Manassés? O tamanho, esse isolamento social não isolou Ney da geladeira. Luciano Manassés, até a próxima. Até a próxima, Ney. Até a próxima, se Deus quiser, Ney. Boa noite a você que nos acompanha. Não esqueça, siga também os nossos podcasts. Voltaremos amanhã no mesmo horário, nesses mesmos canais.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.